Salve galera, começando mais um podcast Guild Teologia com Fogo, se liga aí. É isso aí então galera, vamos começar o nosso podcast sobre argumentos lógicos da existência de Deus. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje nesta oportunidade que o Senhor nos dá. Quero que você abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar na sua vida através da minha vida. Eu sou Felipe Saraiva, líder do grupo Remanescente Israel, família Guild, e estou aqui com o Lucas, um também dos nossos líderes. Dá um salve para a galera aí, Lucas. Salve, meu nome é Lucas e eu vou estar participando desse podcast aqui com o Felipe. Boa, então tá aí o Lucão e nós vamos começar aí o nosso podcast. Galera, tema muito importante, argumentos lógicos da existência de Deus. Qual de vocês, cristãos, nunca se deparou com uma pergunta sobre a existência de Deus de um ateu ou de qualquer pessoa leiga ou angustiada ou oprimida para saber a existência de Deus ou conhecer mais o Senhor nosso Deus? Então, eu vou deixar para vocês aqui 3 argumentos que já são muito fortes em si, muito profundos sobre a questão da existência de Deus. Como eu disse, são argumentos lógicos. Vamos usar alguns raciocínios lógicos de silogia para trabalhar essa ideia com vocês e também usando, claro, a palavra de Deus, que é o centro, a regra de toda a nossa crença, fé, ideologia, moral e atitude, e aí por aí vai. Fechou? Bora lá então? Então se liga aí. Argumentos lógicos da existência de Deus. Bom, o primeiro argumento que eu quero trabalhar com vocês é o argumento de que Deus não foi criado. Que Deus, de fato, ele existe. A Bíblia Sagrada é a grande fonte, que vai nos falar quem é Deus, sobre Deus e o que ele acredita, o que ele quer para nossas vidas. E a primeira coisa que nós temos que entender é isso, que Deus ele não foi criado, que Deus é incriado, ou seja, ele existe eternamente, ele é autoexistente. Então, se alguém chegar para você, Deus existe, você vai falar, Deus não existe, porque para existir precisou ser criado. Você vai dizer que Deus é, do princípio da eternidade e por toda a eternidade ele é Deus. Por quê? Porque a Bíblia, quando ela vai começar o livro, lá em Gênesis capítulo 1, ela não vai apresentar Deus, mostrar a sua história, não. Ela apenas começa já com a ideia de que Deus, ele existe. E que Deus é. E por isso faz as coisas acontecerem. Então, o primeiro argumento que quero que vocês trabalhem e guardem na mente de vocês é esse. Que Deus não foi criado, ou que Deus não existe, mas sim que ele é. De eternidade a eternidade, e não abandonou a sua criação, e não deixou a sua criação ao léu, mas que ele é. E aí há muitas discussões na questão do ateísmo versus cristianismo, versus os servos de Deus, aqueles que acreditam no Deus Criador, ou até outro tipo de teísmo que não seja do Yahvé, do nosso Deus, mas, por exemplo, hinduísmo, islamismo e por aí vai. E a grande discussão é realmente provas da existência de Deus. E aí os campos da ciência, o campo da filosofia, o campo da teologia começam a entrar em diálogo ou às vezes em conflito para realmente tentar entender essa questão da existência ou da presença de Deus na humanidade no decorrer de todos esses milênios que nós já estamos vivendo. E eu quero trazer para vocês aqui um embate muito legal. É o embate de Stephen Hawking, se eu não me engano, essa pronúncia, né, Luquinhas? Stephen Hawking. Isso aí, Stephen Hawking, versus John Lennox. John Lennox é um cristão, conservador, reformador também, reformado, se eu não me engano. E Steve, ele é um físico, cientista, e ele disse algo para atacar a fé cristã, ou atacar a fé do teísmo. Ele disse que a religião, e dizendo da religião, ela é um conto de fadas para as pessoas que têm medo do escuro. Olha isso, ele disse que a religião é um conto de fadas para as pessoas que têm medo do escuro. No sentido de que
ele tem medo das dificuldades, das decepções da vida, de passar por algumas coisas e acaba se apegando à religião, se acaba pegando a algum Deus. E aí ele atacou diversas formas, diversas religiões. E John Lennox trouxe uma resposta para ele. Ele disse: a ciência, então, ou na verdade, o ateísmo é então um conto de fadas para as pessoas que têm medo da luz. John Lennox disse que o ateísmo, então, se assim é a religião, ou se assim é a teologia, o ateísmo é um conto de fadas para as pessoas que têm medo da luz. No sentido de que? De aparecer as suas más obras, o que Jesus vai dizer lá em João 3,19. As pessoas que vêm para a luz e têm medo de vir para a luz porque têm medo de as suas obras serem vistas, o seu pecado ser descoberto, da sua vida, da sua fraqueza, né? Então ele trouxe esse embate. Então veja como é um campo de muito debate aí ao longo dos séculos e vai continuar até Jesus voltar, e depois que Jesus voltar também vai continuar esse embate aí. Legal? Então só para iniciar, estamos aí já aquecendo com esse debate. E o segundo argumento é o argumento cosmológico. O que diz o argumento cosmológico? Cara, existe um cosmos. Isso é notório. A NASA comprova isso, a ciência comprova isso. O próprio Stephen Hawking também comprovava isso, etc. Não tem como negar. Nós vemos o céu existe, está na nossa vista, certo? Mas toda matéria, ela é uma causa de alguém, ou de algo que a causou, né? Então, existe o universo, existe o cosmos, e o cosmos é uma causa. Então, se existe uma causa, né? Se existe uma causa, existe alguém que a causou. Logo, o universo, por ser uma causa, existe alguém que causou esse universo. E nós, como cristãos, colocamos isso na conta do nosso Deus. O ateísmo vai colocar na conta do Big Bang e outras teorias, e por aí vai. Mas Gênesis 1:1 deixa isso muito claro, de que Deus é o causador do universo, aquele que causou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Deus é quem criou os céus, cosmos e terra, a parte que nós conseguimos habitar. Então, esse é um argumento cosmológico. O universo é uma causa. Se existe uma causa, logo alguém a causou. E nós acreditamos que quem a causou foi Deus. E aí nós entramos no terceiro argumento, que é o argumento teleológico, pegando esse gancho do universo, para aprofundarmos mais. Então, o primeiro argumento é que Deus, né, Luquinhas? Deus, ele não existe, Deus simplesmente é, de eternidade a eternidade. O segundo argumento é o argumento cosmológico, do universo que existe, é uma causa, existe alguém que a causou, e nós acreditamos que seja Deus. Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra. Com certeza não foi uma explosão, né? Certamente. E nós vamos entender que não foi uma explosão, Lucas, nesse ponto do argumento teleológico. O que diz esse argumento teleológico? Terceiro argumento. Ele diz que todo projeto, por exemplo, um relógio, ele tem um relojoeiro. Um relógio não surge sozinho, um relojoeiro teve que desenvolvê-lo. O universo é um grande projeto. Logo, se o universo é um grande projeto, ele deve ter um relojoeiro, um projetista, um arquiteto. E nós entendemos que Deus é o único capaz de realizar este projeto chamado universo, vida. Basta nós olharmos para a complexidade, por exemplo, do nosso ar, da atmosfera, né, as camadas que tem para nos proteger, camada de ozônio, e assim vai. Sistema animal, tudo, né? Exatamente. O próprio ser humano, o seu sistema, como o ser humano funciona, é muito meticuloso, é um projeto muito detalhista para uma explosão ter realizado. Então, esse é o argumento teleológico. Todo projeto de relógio tem um relojoeiro. O universo é um grande projeto. Logo, o universo deve ter um projetista, alguém que desenhou, planejou. Há, inclusive, uma teoria nova e que está muito difundida no meio da ciência, que é a teoria do design inteligente.
em que um arquiteto desenhou de forma inteligente e dá para encontrar as marcas desse design inteligente, desse arquiteto inteligente, nas coisas que faz, usando inclusive a matemática que a ciência leva tanto em consideração. Então, esse é o argumento teleológico. Eu vou repetir para ficar muito claro. Todo projeto de relógio tem um relojoeiro. O universo é um grande projeto. Logo, o universo deve ter um projetista, alguém que desenhou. E nós acreditamos que só Deus tem essa capacidade de realizar algo tão grande, um projeto tão grandioso. Um texto que coopera, o Lucas já quer falar, ele está ansioso para falar. Ele não queria falar no começo, mas ele está ansioso agora, né? Um texto que coopera é Jeremias, capítulo número 10 e versículo 12. Na verdade, é a ciência ou a lógica que coopera com a Bíblia, né? Mas Jeremias 10, 12, olha o que vai dizer Jeremias 10, 12. É muito forte o que diz Jeremias 10, 12. Sobre a criação, como é que isso aconteceu. Jeremias tem uma revelação muito forte. Olha o que ele diz. Mas foi Deus quem pensou e formou a terra por meio do seu poder, e firmou o mundo com sua sabedoria. Foi o Eterno que estendeu os céus mediante seu entendimento. Então nós podemos enxergar a sabedoria, a onissapiência de Deus, toda essa sabedoria de Deus aplicada na criação que Ele mesmo realizou. Pode falar, Luquinhas. Então, mas você disse que Deus é onipotente e Ele tem todo o poder. Se Ele tem todo o poder, o porquê existe o mal? E se existe o mal, quer dizer que Ele não é todo poderoso ou Ele não existe. Então, qual é a sua resposta para isso? Luquinhas já adiantou aqui o que a gente queria trabalhar mais para frente, mas vamos lá, né? Sim, Deus ele tem todo o poder, Ele é onipotente. Nada que Deus não há nada que Deus não possa realizar. Isso é a onipotência. Inclusive Ele não é só onipotente, tá, Lucas? Ele é onisciente, ou seja, sabe todas as coisas, e também onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onissapiente, porque tem toda a sabedoria, onividente, porque vê todas as coisas antecipadamente. Deus é completo, perfeito, poderoso todo. E a sua pergunta é muito legal. O Lucas perguntou se Deus é onipotente e Ele existe mesmo, por que Ele não destruiu ou acabou com a questão do mal? Porque Ele não faz nada para acabar com o mal. Geralmente essa é uma pergunta de ateísta. Espero que você, Luquinhas, não esteja bandeando para os lados do ateísmo. Brincadeira. Mas aqui vão 5 argumentos muito fortes para a gente poder debater com os ateus, tá? Primeiro, é um argumento de Agostinho, que Deus, ele permite o mal acontecer, pois de alguma forma sabe extrair o bem do mal, dentro da sua onissapiência. A gente pode, por exemplo, ver o caso de José. José passou por um período ruim, mas que provocou algo muito mais grandioso lá na frente, tanto para ele, para sua família e para o povo que é onde ele estava pela nação. Então, Deus tem a sabedoria. Só Deus pode fazer isso, né? Segundo argumento é da existência do mal. A lógica ou até mesmo a teologia vai dizer que o mal ele surge em oposição ao bem. Então ele pega carona no bem. Então tudo aquilo que é contrário ao bem acaba tornando-se mal. Então o mal é a ausência ou a oposição daquilo que é bom, daquilo que é bom para a sociedade, bom para a vida. Se Deus ele é bom, ele é, não é se Deus é bom, Ele é bom. Então tudo que se opõe à vontade de Deus torna-se mal. Então se os seres humanos quisessem viver o bem, procurassem viver então com Deus que é bom e não com o mal. Terceiro argumento, acabar com o mal é tirar a liberdade do homem. O homem tem livre-arbítrio. Então se Deus acaba com o mal e o mal está no homem, então ele tira a liberdade do homem de fazer bem e mal e o homem passa a viver como marionete, só fazendo aquilo que agrada a Deus. Então Deus dá liberdade para o homem escolher entre o bem e o mal. E não se espante, o homem sempre vai tendenciar a escolher o mal. Quarto argumento, esse aqui é um cajado forte, né? Assim é o ateu dizendo, né? Você ateu que está me ouvindo ou algum ateu dizendo, por que ele não faz nada para acabar com o mal então?
Porque se ele for acabar com o mal, ele acabar com a raça humana. Porque a raça humana é quem produz o mal. Recebe essa aí, terra, para o seu coração. E quinto argumento. Um dia, dentro do propósito de Deus, e nós sabemos disso pelas Sagradas Escrituras, Deus vencerá o mal. Não que Deus esteja sendo derrotado pelo mal agora, mas Deus vencerá no ponto de exterminar. E este lugar é o céu. No céu não entra pecado, não entra mal, não tem violência. Então, é muito fácil, por exemplo, para um ateu, falar, se Deus existe, por que tem fome na África, por exemplo? Por que tem país que tem fome? Porque o próprio homem roubou os recursos da África e um próprio homem faz o outro homem sofrer. Ah, se Deus é mau, perguntaram isso para a filha ou para a esposa de Billy Graham num talk show lá nos Estados Unidos. Se ele é realmente bom, onde estava Deus no 11 de setembro, nos massacres da escola? E ela respondeu, nós colocamos Deus para fora de nossas vidas, para fora de nossos lares, para fora de nosso país, e agora estamos cobrando que Deus realize alguma coisa? Então, é importante nós entendermos que se eu quero viver o bem, eu preciso estar diante de Deus. Porque Ele projetou tudo isso. O argumento teológico é isso. Ele projetou, Ele sabe como tudo funciona bem. E a Bíblia vai dizer muito claro, no livro de Eclesiastes, que Deus criou as coisas retas, mas o homem procurou o mal, procurou os seus caminhos tortos. Então, o mal, Luquinhas, respondendo a sua pergunta, eu creio que respondeu, né? Respondido, ele é produzido pelo homem. Se Deus tiver que acabar com o mal, ele acabar com a raça humana. Beleza, galera? Então, esse, dentro do argumento teleológico, foi um apêndice aí sobre a questão do mal. Só recapitulando, primeiro argumento, Deus não existe, Deus é, de eternidade a eternidade. Autoexistente, começa por aí. Porque se Deus existe, ele foi criado, e se foi criado tem alguém maior do que Deus. Que é que sempre que o ateu fala, né? Se Deus criou todas as coisas, foi quem criou Deus. Ele é autoexistente. Mas como isso acontece, meu irmão? Eu não sei. É pela fé. E tem gente que diz, né, que é pela fé, então tá errado. Mas eu não me lembro agora qual foi o teólogo, mas um teólogo disse, eu preciso ter muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão. É preciso de muito mais fé para acreditar em teorias como da ciência do Big Bang ou até do evolucionismo na sua raiz ali de uma macroevolução, do que acreditar que Deus, o projetista, o criador, fez todas as coisas e ele é. Segundo argumento, é o argumento cosmológico, de que o universo existe, ele é uma causa. Se existe uma causa, alguém a causou e Deus foi quem causou, porque só Deus tem a capacidade para realizar essas coisas e a Bíblia garante isso. Deus criou os céus e a terra. Argumento teleológico, que é o terceiro argumento que nós trabalhamos aqui, diz que todo projeto de relógio tem um relojoeiro. Logo, o universo é um grande projeto, tem um projetista e esse projetista é Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, com o seu poder, com sua sabedoria e com seu entendimento, criou os céus e a terra, criou todas as coisas. Forte, né? E trabalhamos aí a questão do mal. Para finalizar, eu quero deixar esse argumento que ele é muito bom, ele é muito legal esse argumento. Argumento que me alegra muito e vai fazer você dar um glória aí onde você está. Se você não é ateu, vai fazer você se converter agora, em nome de Jesus. É o argumento da satisfação. O que diz esse argumento? Diz que, naturalmente, todo ser humano ele tem um desejo que pode ser saciado. Por exemplo, um bebê chora de fome porque tem o leite da mãe que pode satisfazer a sua fome. Eu vou dar um exemplo aqui mais picante, vamos dizer assim, né? O homem tem desejo de se relacionar sexualmente com uma mulher, diga-se de passagem, né? É bom frisar isso, apesar que tá meio louco o mundo, mas o homem tem um desejo sexual porque tem como satisfazer esse desejo sexual. Esse é o argumento da satisfação. Todo desejo natural, ele tem algo que pode satisfazer. Aí, eu disse o exemplo do bebê que está com fome, o seu também. Se você tem fome de comer algo muito gostoso, muito gorduroso, né, é porque existe algo que pode satisfazer esse seu desejo. E o homem, todo homem, naturalmente, ele tem o desejo, ele tem a necessidade do que, Lucas? Da imortalidade. Todo homem não gosta, não quer e, se possível, ele viveria para sempre. Quer ver? Quando ele tem perigo de morte, ou ele pensa que algo pode lhe causar a morte e interromper essa vida, ele não realiza. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer, a morte chegará e ele não vai viver para sempre. Claro que tem uns caras que é meio louco, né, Lucas? Que fazem umas coisas de
de doidão. Mas todo ser humano ele quer viver sempre. Por mais que ele fale que não ou qualquer coisa, suas ações são contempladas para isso. O fato de escovar os dentes, o fato de tomar banho, o fato de se alimentar. Então ele quer continuar com a vida. É um desejo da imortalidade. Eclesiastes vai dizer que Deus colocou no coração do homem a imortalidade, na verdade a eternidade. Então no coração do homem está o desejo da eternidade, de viver para sempre. Nós vamos ver isso na filosofia grega, na mitologia grega também, tanto na filosofia quanto na mitologia, diversas religiões e a própria ciência, que vira e mexe está tentando desenvolver algo para que conserve melhor os órgãos ou a consciência e por aí vai. O Lucas é cientista, ele sabe melhor do que eu, né, nesses assuntos. Então, vamos lá, vamos montar o nosso argumento então da satisfação, nosso argumento lógico, nosso silogismo. Ele vai dizer o seguinte: todo desejo natural tem uma satisfação. O homem deseja a imortalidade, logo deve existir alguém que lhe satisfaça a imortalidade. João 5,24 vai dizer algo muito forte. Jesus pregando para aqueles fariseus que ali estavam, Jesus diz assim para eles: olha, quem crê nas minhas palavras passa automaticamente da morte para a vida eterna. Aquele que não crê continua na morte eterna. Então, viver eternamente, a eternidade é um desejo do ser humano e Cristo pode satisfazer esse desejo da imortalidade. Por quê? Porque nas palavras dele tem vida. Na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar e ressuscitando no terceiro dia, ele trouxe vitória sobre a morte, contra o pecado, e breve vem buscar a sua igreja para levar para o céu. Amém? Eu creio que esses argumentos por hoje estão muito bons, né? Estão bacanas. E eu espero que vocês tenham gostado desse podcast relacionado a argumentos lógicos da existência de Deus. Espero vocês até o nosso próximo podcast Guide Teologia com Fogo. Obrigado, galera, e até mais. Valeu!